na cozinha de casa. No vídeo de hoje, vou te ensinar a fazer um recheio de morango sensação para você rechear os seus bolos no pote, um dos mais vendidos aqui na Dene Delícias Gourmet, e eu te ensino isso no canal Fature na Cozinha de Casa, o maior canal de empreendedorismo doméstico do Brasil. Então, vamos para o vídeo, tá? Ó, já te peço que curte, comenta, compartilha, deixa o seu like para você não perder nada do que vem por aqui, tá bom? Pessoal, nós já trabalhamos aqui com o bolo triturado. Já tivemos a experiência, fizemos todos os testes e ele rende muito mais do que aquela forminha que as pessoas cortam o bolo para fazer o bolo de pote, tá? Nós já trabalhamos com o bolo assado aqui, vocês já sabem como assa. Se não souber, acompanhe o nosso canal para mais vídeos de como assar o bolo, tá bom? Nós já trabalhamos com ele assadinho assim, trituramos ele todinho, tá? Vamos triturando. Lembrando que a higiene nesse passo aqui, pessoal, é fundamental. Nem toda atividade você vai fazer com a luva, tá? Mas nesse momento aqui, ela é fundamental você fazer com a luva para manter também todo um cuidado de higiene aí e cuidado com a vigilância sanitária, tá bom, pessoal? Isso é fundamental. Então, tritura o bolo todinho. Agora, a gente vai fazer o recheio. O próximo passo aqui é fazer esse recheio. Ele é frio e não vai ao fogo, tá? Fazemos no liquidificador. Trabalhamos com 400 gramas de leite em pó, 3 sachês de suco Tang de morango, tá legal? Colocamos também um pouquinho de corante vermelho para chegar ao ponto, 2 colheres de vinagre de álcool, tá? Isso aqui, pessoal, ele ajuda muito na conservação e pode deixar que não vai tirar o sabor. 400 ml de água bem gelada, o segredo é que tem que ser bem gelado mesmo, tá? 3 colherezinhas aqui a gente coloca, 2 ou 3 colheres de uma geleia de morango da fruta. Já te ensinei aqui no canal, acompanha lá, tá bom? Agora então, pessoal, é só bater, tá legal? Você dá uma batida, vem, limpa pelos cantos assim, ó, porque sempre fica um pouco de leite em pó, para você tirar tudinho mesmo. E agora continue batendo até ele atingir o ponto. Ele vai parar de mexer em cima, vai bater só embaixo, é porque chegou no ponto. Então vamos para a finalização. Em um recipiente você coloca agora esse recheio que acabamos de bater. Eu vou completar ele também com mais 3 colherzinhas daquela mesma geleia de morango para completar a saborização. Coloca um chantilly batido, mas não tão duro, tá? Um chantilly bem macio aí, bem molinho. Eu deixo ele bem molinho. E agora a gente vai para a batedeira, pessoal. Vai deixar ele muito, mas muito saboroso, tá legal? Ó, para colocar na manga de confeitar é bem simples. Eu pego uma caixinha de chantilly, uma caixinha de leite, corto ela, tá? Se essa manga de confeitar for aquela que você já aproveitou, coloco um elásticozinho nessa ponta. Eu trabalho com 2 elásticos. Coloco dentro da caixinha e encho sem mistério nenhum. Eu já vi muita gente perguntando, tá? Por isso que eu tô falando isso, para poder encher a manga de confeitar sem fazer aquela lambrecagem, aquela sujeirada toda, tá bom? Então, colocamos ele agora na manga de confeitar e aí nós já vamos partir aí para o próximo passo. Mas ó, pessoal, me rende bem, tá? Geralmente ele me rende aí 1 kg, 1,10 kg, se não me foge a memória, deixa eu ver, isso, 1,10 kg. Esse aqui, 1 kg, 9,75 kg, 1,10 kg. Agora temos que preparar o chantilly para fazer o acabamento. Lembra 1 litro de chantilly bem gelado, 5 colheres de leite em pó para começar, tá, pessoal? De repente já atinge o ponto de início. Ó, pode se preocupar, pode parar de se preocupar, ó, pode se preocupar. Para de se preocupar porque demora, isso, demora mesmo, tá? Esse chantilly à malha, então, ele demora bastante. Aí eu coloco mais algumas colheres, tá? E aí ele vai chegando próximo do meu ponto. OBS aqui, pessoal, enquanto não atingir o meu ponto necessário, eu não paro de colocar leite em pó. Uns podem dizer que vai ficar muito duro, vai perder a consistência, mas no meu caso não, ó. Coloquei um pouquinho mais, tá? E eu quero ele bem firmezinho mesmo para poder fazer os acabamentos. Desse jeito aqui, ó, que eu quero ele. Interessante que cresce muito, hein? Esse chantilly à malha. Pega aí essa dica aí, tá, pessoal? Então, agora colocamos aqui na manga, tá? Na manguinha de confeitar. E a gente agora vai fechar os bolos. Pessoal, pegamos aquele bolo que já foi triturado, tá bom? Vou usar potes aqui para bolo no pote da Cristal Copo. Um dos mais baratos e melhores que eu gosto, de 250 ml, tá? Ele tem um preço bem em conta
e ele é bem parecido com o para festa, que é um dos mais caros. Por isso que eu gosto muito de usar ele. Ó, bolo tá triturado aqui, tá, pessoal? Vou usar esse bolo triturado, como vocês já viram. Vou usar também o chantilly que colocamos na nossa manguinha de confeitar. Aqui também o recheio de sensação. Lembrando, tá, pessoal, que esse recheio, ele precisa estar bem frio, tá? Bem fresquinho. Leva até na geladeira se for preciso. Uma calda especial, tá, pessoal? Essa aqui é uma calda que eu não posso te revelar o segredo aqui, mas é uma calda bem econômica, tá? E ela não tira o sabor do bolo. Então vamos agora, pessoal, para o fechamento do bolo. Colocamos aqui a primeira camada de recheio, tá? Papelzinho, caneta na mão aí, ó. Você não pode esquecer, tá? Todas as receitas que eu ensino, se você pegar papel e caneta, você vai ter ela registrada já para você. Quem sabe um dia pode sair do ar, tá? Aí a gente espalha ali o recheio com aquela colherzinha, nós amassamos ela para ela ficar e fazer aquela voltinha redonda sobre o pote e espalhar perfeitamente. Colocamos também a primeira camada de bolo, ó, OBS ali, hein? A gente dá uma sentadinha com outro pote, tá? Para ela ficar bem justinha, bem bonitinho. Aí a gente umedece com aquela calda secreta especial para não perder o sabor. Colocamos agora a segunda camada, tá? De recheio. Opa, ficou ali um pedacinho de morango da geleia, hein? Espalhamos com aquela colherzinha amassada, bem tortinha assim, olha lá. Como é que fica perfeito. Fica igualzinho fazer um bolo grande, pessoal, ó. Segunda camada de bolo agora, tá certo? Vamos dar aquela achatadinha também no potinho para ficar perfeito, tá, pessoal? É fundamental, porque ela nivela essa achatadinha. Olha a chachadinha. Essa achatadinha é para deixar ela nivelada, perfeitinha. E aí a gente umedece e agora a gente faz esse fechamento aqui maravilhoso, tá? Vamos fazer a conclusão com chantilly, tá? E uma volta de recheio. A gente fecha em volta com recheio de sensação. E agora a gente coloca o chantilly. Aí você pode fazer um desenho que você quiser. Pode criar florzinha, pode criar gominhos, você pode criar rosa, você pode criar caracóis, pode colocar granulado, como a gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho de granulado. Aí você escolhe a finalização da sua preferência para deixar seus bolos no pote muito, muito top. Eu sei que eles ficam lindos, pessoal, e muito saborosos, olha só. Por isso que a gente vende muito aqui na empresa Dene Delícias Gourmet, só que a gente ensina no canal Fature na Cozinha de Casa. Talvez você pode estar sem entender por que Dene, por que Fatura. Dene é o nosso empreendimento, tá, pessoal? Dene Delícias Gourmet. E o canal que a gente ensina 0800 de graça, tá? É aqui Fature na Cozinha de Casa. Mesma coisa, fazendo mais um para você entender. Primeira camada de recheio, espalhe bem aquela camada, tá? Para ficar até bonito, pessoal, mais fácil de fazer. Segunda camada de bolo, aí vamos dar aquela achatadinha para ficar perfeito, tá? Visualmente também. Vamos umedecer com aquela calda saborosa, essa calda é saborosa, tá, pessoal? Para não tirar o sabor do bolo. Segunda camada agora de recheio. A gente dá aquela espalhada também em volta com aquela nossa colherzinha tortinha. Nós amassamos ela proposital, tá? Ó como é que fica bacana para você poder espalhar. Fica igualzinho um bolo grande, né, pessoal? Um bolo tradicional. Mais uma camada aqui agora de bolo, tá? Aquele bolo triturado, tá? Eu só gosto de trabalhar com bolo triturado. Rende absurdamente mais do que você usar a forminha para cortar. A gente dá mais uma achatadinha para poder umedecer, né? Que a gente também vai umedecer aqui. E aí, umedecendo, faz o fechamento. Eu sempre digo isso, deixa à vontade. Você vai fazer o fechamento ao seu gosto. O desenho, a decoração, pode ser zigue-zague, pode ser florzinha, pode ser caracol, pode ser uma rosa. Aí você tem que observar também a distância entre a tampa, né? Para que não possa amassar tudo. Por que eu gosto mais do cristal copo do que do para festa? O para festa tem a tampa rasa e amassa bastante. Esse cristal copo, ele tem a tampa um pouquinho mais recuada e por isso a gente consegue deixar o desenho
bem visual, fica bem bonitinho. Às vezes, se errar na mão, subir muito, você acaba amassando, mas raramente, tá? O do Pra Festa, ele amassa e amassa bastante. Pessoal, nós vamos fazer mais um aqui, vamos concluir esse último e depois a gente vai adiantar o vídeo, tá legal? Primeira camada de recheios, você já viu que não tem esse mistério. Colocamos, espalhamos ela com aquela colherzinha tortinha, tá? Que a gente já mostrou para vocês, porque ela fica perfeita, deixa o design perfeito. Vamos colocar aqui também, pessoal, uma segunda camada de bolo, uma primeira camada de bolo, essa foi a primeira de recheio, e a primeira camada de bolo. Do mesmo jeito, a gente vai dar aquela achatadinha, para nivelar, deixar ele bem perfeitinho mesmo, tá legal? Umedecemos, tá, pessoal? Ó, olha lá como é que fica perfeito. Vamos umedecer e observação, tá? Você tem que estar sempre olhando assim pela lateral para não molhar muito. Você não pode umedecer muito. Se umedecer muito, ele acaba ficando muito molhado e perde o sentido de um bolo no pote, tá? Colocamos a segunda camada aqui agora de recheio e vamos espalhar. Deixando bem espalhadinho, porque ele define o desenho do bolo na lateral, tá? Fica muito bonitinho. Colocamos a segunda camada também, tá? De bolo, e aí vamos espalhar direitinho, vamos dar aquela achatadinha, quase que travou a língua, né? Uma achatadinha para nivelar, deixar bem niveladinho antes de umedecer, tá? Essa não pode achatar depois que umedecer, pessoal, tem que ser antes, tá bom? Ah lá, olha que coisa linda, que definição perfeita do bolinho, tá vendo? Agora umedece como se fosse um bolo grande, um bolo tradicional, deixa ela umedecidazinha e faz o fechamento ao seu gosto. Nós fazemos tipo florzinhas aqui, tá? E colocamos sempre uma camada de recheio para finalizar. Mas você finaliza, pessoal, ao seu gosto, do seu jeito, da sua maneira, da forma que você achar melhor, tá bom? Eu quero te pedir para você curtir, comentar, compartilhar, deixe o seu like, não sai do canal, pessoal, sem deixar o seu like, se inscreve aqui, porque vem conteúdos como esse toda segunda-feira. Olha que coisa linda, que maravilha que ficou esse bolo no pote, morango sensação aqui no canal Fature na Cozinha de Casa e na Dene Delícias Gourmet. Olha como é que ficou esse bolo no pote maravilhoso, pessoal. Curte, comenta, compartilha, deixa o seu like, deixa a sua dúvida, me conta aqui nos comentários o que você achou. Essa receita é fácil, é simples, você consegue replicar ela aí na sua casa, na sua cidade? Pessoal, lembrando sempre, como eu digo, fura a bolha, sai de dentro dessa bolha como um dia eu saí, vem fazer uma renda extra com o canal Fature na Cozinha de Casa e os produtos da Dene Delícias Gourmet. Lembre-se que a sua vitória começa na cozinha. Fui! Fature na Cozinha de